O extra da novela capítulo 265. Montagem 1. Embora o meio-irmão de Pri, Puarém, fosse o membro mais jovem da família real, porque ele era o único filho da rainha, Puarém foi nomeado o príncipe herdeiro de Plerion. Mas ele era manso e fraco por natureza, e não estava interessado no trono. Ele era muito jovem para ser um rei de qualquer maneira. E assim, após a morte do ex-rei, Pri aprisionou Puarém com a ajuda de seus irmãos e irmãs, que secretamente esperavam se tornar o rei no lugar de Puarém. Se foi uma coincidência ou resultado de um esquema permanece um mistério. Mas depois daquele dia, os irmãos e irmãs de Pri começaram a morrer um após o outro em circunstâncias misteriosas. O terceiro e o quarto herdeiros foram apanhados em acidentes fatais, e o segundo herdeiro morreu de intoxicação alimentar, deixando Pri para trás para se tornar a única pessoa na linha de sucessão ao trono. Diabo! Jin Sayuk se aproximou de mim, perturbando minha linha de pensamento. Eu balancei a cabeça e respondi, porém está bem ali. A expressão de Jin Sayuk imediatamente congelou. Ela se virou para mim com total espanto. O que, porém? Sim. Mas você disse que ele não estava aqui. Foi o que pensei na época. O que? Atordoado, Jin Sayuk olhou para o outro lado da parede. Os refugiados estavam se aproximando do castelo enquanto a névoa de Puarém, que era feita de energia demoníaca, se espalhava uniformemente pela paisagem circundante. Porra! Jin Sayuk murmurou. Para ela, Puarém era virtualmente o símbolo do medo. Sua resposta foi razoável, considerando que o diabo de Puarém, Morax, era ainda mais forte que Plucas. O que aconteceu? Pri veio logo. Ela rapidamente subiu a parede do castelo e olhou para baixo. A procissão contínua de refugiados agora se estendia no horizonte. Refugiados. Um cavaleiro falou. Fiquei parado e olhei para os refugiados. Havia pelo menos 10.000 pessoas. Pri franziu a testa. Refugiados? Sim. Parece que houve algum tipo de distúrbio no território de Chupert. Eles estão tentando se abrigar aqui. Pri ficou em silêncio. Por um tempo ela apenas os observou enquanto eles marchavam para mais perto do portão do Palácio Real. Vossa Alteza, por favor, dê-nos o seu pedido. Depois de uma longa espera, um cavaleiro finalmente a apressou. Pri estudou os rostos dos refugiados. Jin Sayuk e eu olhamos para Pri. Pri ponderou em silêncio. Ela não tinha certeza se Plerion poderia arcar com um aumento tão acentuado em sua população. Embora as colheitas estivessem sendo cultivadas na cidade, se a população dobrasse, definitivamente haveria escassez de alimentos. Além disso, ela estava enfrentando um dilema moral. Esses refugiados eram cidadãos de Chupert. Em outras palavras, eles eram traidores que traíram o rei escolhendo servir Chupert. Essas pessoas são traidoras que deram as mãos a Chupert. Pri finalmente abriu a boca. Todos se prepararam sombriamente para o que ela estava prestes a dizer. No entanto, Pri continuou. Ela cerrou os punhos. Suas pequenas mãos abraçaram forte determinação. As pessoas se esforçam para sobreviver. Jin Sayuk assistiu Pri falar atordoado. Eu esperava que Jin Sayuk aprendesse uma coisa ou duas com Pri, que era completamente diferente de seu eu atual. Portanto, também sou culpado por suas traições. Os refugiados finalmente chegaram ao castelo. Eles estavam nos implorando para abrir o portão. Pri olhou para eles e anunciou, abra o portão. O rei nos ordenou abrir o portão. Os cavaleiros rugiram em uníssono. Abra o portão. Abra o portão. Com gritos altos, o portão se abriu lentamente. Os refugiados correram para dentro do castelo com aplausos e alegria. Ao mesmo tempo, os cavaleiros restantes pularam das paredes para proteger os refugiados. Esta barreira irá protegê-los. Alien também ativou seu discurso espiritual. Gou, uma barreira de poder mágico instantaneamente se estendeu e cobriu todo o céu. Essa barreira gigante protegeria a procissão dos refugiados. O tamanho da barreira era simplesmente esmagador, como esperado do anão vivo. Quero dizer, dragão. Car. Centenas de flechas passaram pela barreira. Eram as flechas mágicas de Jin Seon. Cada uma das flechas visava precisamente os monstros que tentavam aterrorizar os refugiados. Numerosos cavaleiros, Shin Jong-ak, e Yeong Seong-ji, todos deram um passo à frente para ajudar a proteger os refugiados. Por que você não está fazendo nada? Eu cutuquei Jin Sayuk que estava parado, seu olhar ainda preso em Pri. Ela se encolheu e se virou para mim. Ah!
Jin Sayuk soltou um suspiro. Eu já disse isso antes, mas... Jin Sayuk disse, com os punhos cerrados. Eu sou a verdadeira. Não se esqueça disso. Eu sou o único verdadeiro. Jin Sayuk pulou da muralha para o campo de batalha abaixo, Coreia, Torre dos Heróis. Depois que Kim-Soo limpou a Torre do Desejo, a casca externa da torre se desintegrou. A princípio, as pessoas presumiram que a torre havia sido destruída. O pânico varreu o mundo e o preço das ações despencou. Mas logo foi anunciado que a torre estava intacta e que havia mudado apenas ligeiramente. As pessoas ainda podiam entrar na torre, e os jogadores dentro da torre podiam continuar suas aventuras. Quando ele vai sair? Ele está demorando muito. Em um café no terceiro andar da Torre dos Heróis, Shanayan perguntou. Io Yeonya respondeu sua pergunta. A associação provavelmente tem muito a pedir a ele. Principalmente sobre a recompensa que recebeu ao limpar a torre. E eles provavelmente também estão curiosos se ele gentilmente compartilhar a recompensa com eles. E se ele não o fizer, ele terá que pagar uma quantia inacreditável em impostos por isso. A reunião de Kim-Soo com os executivos da associação estava em andamento por 3 horas seguidas. Aqueles que vieram comemorar seu sucesso estavam todos esperando que ele voltasse. TSK. Esta foi a razão pela qual Io Yeonya não gostava da associação. De quem foi a ideia estúpida de marcar uma reunião com alguém que acabou de voltar da torre sem lhe dar nenhum segundo para descansar? Ela estalou a língua em descontentamento. Estou tão farto desses caras da associação. Shanayan murmurou uma resposta semelhante. Ah, é você, Naeun Yeonya. Com a súbita ressonância de uma voz suave, mas familiar, ambos viraram a cabeça. Yoon Seung-ga, o líder da graça sagrada do Criador, estava lá. Oh uau, já faz um tempo, Ni. Olá. Shanayan estava claramente feliz em vê-la, mas Io Yeonya lutou para esconder seu desconforto. É bom ver vocês dois com um sorriso. Yoon Seung-ga sentou-se à mesa deles. Eu vejo você colocar seu cabelo para cima, Naeun. É fofo. Shanayan estava usando o cabelo em um rabo de cavalo. Ela escovou o cabelo com as mãos, feliz, mas também levemente envergonhada pelo elogio de Yoon Seung-ga. É que cabelo comprido me atrapalha muito, então decidi amarrá-lo. Eu vou encurtar em breve, no entanto. Mas você não deveria. Está muito bonito agora. Yoon Seung-ga deu um tapinha na cabeça de Shanayan e voltou seu olhar para Io Yeonya. Yeonya-se. Sim. Io Yeonya se sentiu desconfortável perto de Yoon Seung-ga, e Yoon Seung-ga provavelmente sentiu o mesmo também. Foi tudo por causa da relação entre graça sagrada do Criador e essência do Estreito. Embora a Essence of the Strait fosse a guilda atual número 1 e virtualmente invencível, as duas guildas foram extremamente competitivas entre si desde o início. Yoon Seung-ga atacou primeiro. Eu estava quase começando a sentir pena de você, mas estou feliz que tudo deu certo no final. Ouvi dizer que a essência do Estreito investiu muito dinheiro na Torre do Desejo. Ainda bem que não desmoronou. Ela estava apontando o fato de que, apesar da quantia astronômica de dinheiro que a essência do Estreito havia investido na torre, a graça sagrada do Criador acabou vencendo a corrida. Certo. Parece que as pessoas ainda podem entrar livremente na torre, desde que tenham um bilhete de entrada. Nada parece ter mudado por dentro, então não é grande coisa. Em vez disso, acredito que a própria torre é uma nova possibilidade para um mercado ainda maior. Io Yeonya respondeu melancolicamente, com seus olhos sentimentais em Yoon Seung-ga. Mas é uma pena que, embora Sul tenha vencido, a maioria das empresas lucrativas dentro da torre são gerenciadas por outras guildas. Eu sinto muito. Piedade e simpatia eram as armas de Io Yeonya. A sobrancelha de Yoon Seung-ga se contraiu levemente. Ah, por favor, não fique. Afinal, temos a recompensa clara em nossa posse, embora ainda não tenha certeza de qual é. Perdão. Mas eu pensei que a recompensa pertencia a Sul. Io Yeonya fingiu um sorriso simpático. Yoon Seung-ga achou o tom de voz de sua rival extremamente irritável, e as veias perto de sua têmpora começaram a se projetar. Kim-Soo é a graça sagrada do Criador. Ele será promovido a vice-líder em breve. Sério. Ouvi dizer que o salário do vice-líder da graça sagrada do Criador é basicamente o mesmo que o do líder de equipe de outras guildas. Io Yeonya estava tentando envergonhar Yoon Seung-ga, que imediatamente respondeu,
Isso ainda não é melhor do que ter um mero chefe gerenciando tudo na guilda. E o tempo todo, os dois estavam sorrindo um para o outro. As lâminas espreitando em seus sorrisos eram afiadas, e Shai Naim optou por ficar totalmente fora dessa conversa. Ultimamente, muitas pessoas têm falado sobre como você é o líder oculto, certo? Yeon a interrompeu Yun Seung-ga. Ela sorriu e bateu palmas. Ouvi dizer que era seu aniversário há um tempo atrás. Parabéns. Quantos anos você tem? 32? 33. Isso foi fatal. Yun Seung-ga não podia dizer nada. Sua expressão congelou. Ela queria salientar que essa pergunta era completamente injusta, mas não podia, porque isso só revelaria sua insegurança sobre a idade. Em vez disso, ela sorriu vagarosamente. Oh, você não tem que me parabenizar. Afinal, você terá minha idade mais cedo ou mais tarde e também mesmo assim serei muito mais jovem que você, tio. Yun Seung-ga sentiu como se tivesse levado um soco pelas palavras de Yeon. Foi um golpe fatal em seu queixo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela havia desperdiçado todos aqueles anos em devoção à sua guilda. Ela costumava ser jovem, também. Caramba! Por que você está aqui? Finalmente Yun Seung-ga decidiu deixar de lado toda a pretensão. Yeon respondeu com um sorriso vitorioso. Estou aqui para parabenizar Su. Além disso, ele me perguntou sobre ordem. Como eu pensava. Sério, ele é muito diligente. Yun Seung-ga suspirou. Parecia que ele estava planejando lidar com ordem imediatamente após a Torre do Desejo, embora ele o tivesse aconselhado a descansar. Então, Nayun, você também está aqui para ordem? Sim. Por quê? Shai Nayun deu um sorriso amargo. Ela não estava exatamente estável agora. Muitas coisas ainda estavam em sua cabeça, incluindo o incidente com Go, seu pai, seu avô, Kim Ajin e Shai Jinron. Era hora de esclarecer suas dúvidas. Por que Kim Ajin está lá? Pandemônio, porão escuro embaixo da praça. Chefe terminou de se preparar para a equipe de assassinato da ordem. Amanhã, os Djinos chegariam, e eles estavam programados para começar a missão no dia seguinte. Malvado. Boz inclinou a cabeça para o lado, intrigada com o boato que acabara de ouvir pouco antes do início da missão. Sim, aparentemente Wicked se colocou em uma posição muito ruim, algo sobre todos os seus capangas sendo presos. Sério. O que aconteceu? Bem, a verdade é. Jaina explicou o boato em detalhes. Após a última reunião entre o Chameleontrope e o Wicked, todos os funcionários-chave do Wicked, incluindo seus líderes, foram presos no 16º andar. Jaina não tinha certeza do porquê. Perder todos os executivos foi prejudicial, mesmo para alguém tão influente quanto o Wicked. Por enquanto estamos seguros porque nossos objetivos se alinham, mas depois que nos livrarmos de ordem, o Wicked e outros Djinos podem tentar nos matar, tio. Embora Boz, Jaina e até o próprio Kim Ajin não soubessem, as prisões foram atribuídas a Kim Ajin. Pode-se chamar isso de resultado de lealdade excessiva. Kim Ajin prendeu todos os líderes do Wicked na prisão, sem saber do incidente. Então, o que o Wicked está fazendo agora? Jane sorriu maliciosamente com a pergunta de Boz. Ela provavelmente está bebendo demais. Também há um boato que diz que ela chora para dormir todas as noites. Ei! Choro. Essa mulher? Wicked era notório por ter sangue frio. Claro, ela era espirituosa e alegre, e recompensava a obediência, mas não mostrava compaixão pela desobediência. O número de Djinos que ela matou estava bem além de 4 dígitos. Você me ouviu direito e muitas pessoas a viram com os olhos inchados por um momento. Boz tentou imaginar o Wicked com os olhos inchados. Mas ela achou difícil imaginar qualquer Djinn chorando, não apenas o Wicked. De qualquer forma, o Wicked deve estar super desesperado para pedir nossa ajuda. Ela ouviu que estivemos no 29º andar e estava perguntando se poderíamos pedir a Black Lotus para ajudar a libertar seu pessoal. E em troca? O chefe fez uma expressão ameaçadora. Ela desprezava as pessoas que pediam favores sem oferecer nada em troca. Ela está nos oferecendo a arena de luta em Pandemonium em troca de nossa ajuda. Lembra como o Wicked sumiu a arena da última vez? Arena. Diga a ela que vamos pensar sobre isso. Enquanto isso, na mesma hora, Wicked estava deitada em sua cama. Ela suspirou enquanto olhava para o teto vagamente. Ela não tinha certeza de como ela foi arrastada para essa bagunça. Caramba!
Cada um de seus executivos estava na prisão. Ela mesma os criou e eles a serviram diretamente. Todos eles eram pelo menos tão habilidosos quanto um herói de grau 4 de alto escalão. Wicked estava extremamente orgulhoso da equipe executiva, pois foi a maior força motriz por trás da ascensão de Wicked ao topo. Claro, perder seus executivos não significava que ela ficou mais fraca. Afinal, a própria Wicked era tão forte quanto um herói Master Rank. Mas sem os executivos, o Wicked como um grupo poderia começar a desmoronar. Ela não podia mais garantir que eles venceriam o terror. Esses filhos da puta. Wicked cerrou os dentes ao pensar na prisão no 16º andar. Ela tentou usar suas conexões para tirar os executivos, mas falhou miseravelmente. Sua tentativa de destruir fisicamente a prisão também provou ser inútil. Não apenas os NPCs do 16º andar eram fortes e habilidosos, mas algo chamado sistema também reduziu drasticamente todas as suas estatísticas. Wicked. O que? Wicked estremeceu com a voz no interfone. Recentemente, ela fora tomada pelo horror da morte. Sem seus executivos, ela nem queria pensar no que aconteceria se terror se aliasse com Destruction e invadisse o Wicked. Sim, então, o quê? Ainda assim, Wicked saltou para seus pés valentemente. Ela pensou que precisava fingir sua alegria habitual, pelo menos na frente de seus subordinados. Recebemos uma mensagem da trupe Camaleão. O que? A trupe Camaleão? Sim. Eles deixaram uma mensagem que eu acho que está relacionada ao problema no 16º andar. Eles disseram que vão pensar sobre isso. O coração de Wicked imediatamente afundou, mas ela fingiu indiferença e assentiu. PF. Não há como a trupe Camaleão conseguir fazer algo que não conseguimos fazer. Que engraçado. Mas por enquanto diga a eles que estaremos esperando, e você deve voltar ao seu treinamento. Sim, entendido. TK. Assim que a ligação foi desconectada, Wicked soltou um suspiro. Droga. Ela não podia acreditar que sua última esperança era um bando de ladrões. Como chegou a isso? Como posso, Wicked, ser arrastado para baixo por uma mera prisão? Isso significa que os executivos que eu criei pessoalmente perderam para um monte de NPCs? Não importa o quanto ela pensasse, ela não conseguia processar toda a situação. Sua queda foi muito vergonhosa. Wicked tremeu de raiva com os olhos fechados. Continente a Katrina. Os refugiados continuaram a chegar até o amanhecer, e fechamos o portão depois de deixar o último entrar. Um dos refugiados era o mestre da espada, Hylen. Planejamos interrogar Hylen, mas, francamente, ele parecia ter perdido a cabeça enquanto continuava murmurando para si mesmo. Como ele claramente não estava em condições de manter uma conversa, não tivemos escolha a não ser recorrer à hipnose de Len. O interrogatório estava em andamento no calabouço. Subi de volta para a sala de recepção no primeiro andar e descansei em uma cadeira. Meu pensamento derivou para Poirot. Agora que ele estava totalmente diabólico, toda essa busca ficou muito mais difícil. Então é aqui que você estava. Eu estava pensando profundamente, tentando descobrir uma maneira de passar por essa bagunça quando Jin Seon se aproximou de mim. Perguntei a Jin Seon, você terminou de interrogar? Não. Ele não consegue formar frases muito bem. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo porque a senhorita Aileen está dando o seu melhor. Jin Seon respondeu com um pequeno sorriso. Mais importante, o que você planeja fazer a partir daqui, a Jin-se? Não sei. Agora que a situação tinha se reduzido a isso, eu só tinha duas opções. Podemos matar o diabo, ou podemos simplesmente fugir. Fugir? Sim. Devemos ser capazes de escapar deste mundo agora desde que Hanlen trouxe os 2 cristais restantes. Claro, eu não me senti muito animado com a ideia de fugir. Embora este mundo fosse apenas uma manifestação do passado, eu gostava muito dele. A sincronização também era um problema. Milímetros. Jin Seon também parecia estar sofrendo do mesmo dilema. No entanto, não era como se pudéssemos simplesmente atacá-lo. Não só Morakis era um demônio totalmente desperto, mas também estava em 21º lugar entre todos os demônios. O demônio que estamos enfrentando é mais forte do que o demônio que Shai Juoshu lutou. Nem Kinsu nem Shai Juoshu estavam neste mundo. Jin Seon ficou em silêncio com a minha observação. O silêncio continuou até que o sol da manhã brilhou pela janela. A Jin-se. Jin Seon finalmente abriu a boca.
Olhei para Jin Seon. Ela tinha um grande sorriso no rosto que era caracteristicamente brilhante. Isso não tem nada a ver com a nossa situação atual, mas o tom de voz de Jin Seon sempre foi tão genuíno, sem um pouco de pretensão ou falta de sinceridade. Foi muito reconfortante, assim como indicado pela minha configuração. Você está ciente do incidente com Go? Ainda assim, mesmo eu não pude deixar de me assustar com a pergunta dela. Jin Seon já havia me perguntado sobre o Go incidente antes, quando eu era Black Lotus. Já ouvi falar disso. Mas por que você está me perguntando isso de repente? Jin Seon sorriu de uma maneira misteriosa, mas onisciente. A verdade é que eu estava querendo te dizer isso há um tempo. Jin Seon disse com seu olhar fixo em mim, como se o que ela estava prestes a dizer fosse algo que eu absolutamente precisava saber. Perdi meus pais durante aquele incidente, assim como você. O extra da novela capítulo 266. Montagem 2. Fiquei parado por muito tempo. Eu não tinha certeza de como reagir à confissão repentina de Jin Seon. E enquanto eu pensava, Jin Seon falou primeiro. Não faz muito tempo desde que eu descobri sobre isso. Incomodei meu amigo uma e outra vez. Outra vez. Oregon. Minhas sobrancelhas naturalmente franziram com estranha piada de Jin Seon. Jin Seon riu e balançou a cabeça. Estou brincando. Desculpe. Erm. Então você teve notícias do seu amigo? Sim. Olhei para o rosto dela. Jin Seon não era para ser um personagem importante na história original. Apesar de ter o status de um herói de nível mestre, ela recebeu pouco tempo de tela. Como eu não escrevi nada de especial sobre o passado dela, o coautor teria liberdade para acrescentar o que quisesse. Amigo. Yoo Jin-hyuk? Yoo Jin-hyuk era o único que conhecia meu passado e contaria a alguém sobre isso. Parece que eu acertei quando Jin Seon se encolheu um pouco. Como eu pensei, você sabia. Ele é uma pessoa conhecida. Bem, para ser honesto, ele não me contou muito. Eu conheço Jin-hyuk desde que éramos jovens, então eu podia dizer por suas expressões faciais. Ele não pode esconder as coisas de mim. Jin Seon riu. Mas no momento seguinte, ela fez uma expressão amarga e olhou para mim. Eu sabia há muito tempo que havia um sobrevivente daquele incidente. Eu mesmo investiguei. Há 2 anos, descobri que você, Kim Jin, pode ser esse sobrevivente, e desde então quero conhecê-lo. Claro, eu tive que confirmar minhas suspeitas primeiro. A voz séria de Jin Seon fluiu em meus ouvidos. Mantive meu silêncio. Então eu fui ver Jin-hyuk. Ele não respondeu minhas perguntas, mas suas expressões sim. Eu não tinha as memórias de Shundong, então não sabia o que Shundong sabia sobre o incidente. Este passado inexplicável só provou que eu não pertencia a este lugar. Que eu tinha apenas substituído o lugar de Shundong e que o passado da pessoa conhecida como Kim Jin não existia neste mundo. Meu pai morreu no abrigo de evacuação com Go. Jianguan, esse era o nome dele. Ele deveria ter sido o herói mais forte e corajoso. Ele encontrou sua morte enquanto protegeu civis no abrigo. Jianguan. Ele também não era um dos personagens que eu escrevi, mas eu sabia o nome dele pela diário que Yoo Yeon me mostrou. Falei sucintamente. E onde você quer chegar? Jin Seon sorriu. Parecia que ela fez uma preparação completa para esta conversa. Não importa o quão falso este mundo seja. Não podemos simplesmente abandoná-lo e fugir. Assim como meu pai não escapou de Go. Olhei para minha mão. As linhas da minha palma estavam esticadas complicadamente como uma teia de aranha. A esta citação de um livro que eu realmente gosto. Naquele momento, Jin Seon trouxe uma citação de um livro que ela leu uma vez. Para enfrentar o que deve ser enfrentado. Meus olhos se arregalaram. Neste mundo, a história coreana era um dos assuntos mais importantes ensinados nas escolas. O livro, Nansan Seong-ful 3, foi naturalmente um best-seller neste mundo. Acho que já li esse livro antes. A única memória que compartilhei com as pessoas deste mundo, uma parte da terra gravada em meu ambiente. Eu fiz um sorriso amargo. Vamos lutar, não fugir. Jin Seon falou com ternura com um sorriso caloroso. No dia seguinte, Aileen se aproximou de mim enquanto eu me alongava. Que clima lindo. Aileen olhou para o céu com os olhos um tanto sonolentos. Ela parecia bastante exausta. Deve ser porque ela gastou um pouco de poder mágico enquanto interrogava Aileen na noite passada. Eu sorri e falei.
É o efeito do fragmento de cristal que Heinlein trouxe. Melhora o clima dentro de um raio de 6 quilômetros ao redor. Os dois cristais que Heinlein trouxe tiveram efeitos diferentes. O primeiro melhorou o clima em um raio de 6 quilômetros e o segundo amplificou o poder de uma arma. Eu vejo. Acho que vou fazer alguns alongamentos também. 2, 2. Alien se esticou por cerca de 15 segundos antes de parar. Ela então olhou para mim antes de gritar. Ah! De repente estou tonta. Ela gaguejou como uma folha caindo e caiu no chão. Eu a encarei sem entender. Ela falou com sons de respiração áspera. Estou ferido. Ela queria chocolate. Eu ri e joguei uma por cima, e ela disparou energicamente. De qualquer forma, você está confiante? O que você quer dizer? Não, não. Alien perguntou enquanto mordiscava o chocolate. Ouvi dizer que você decidiu lutar também. Quem você acha que eu sou? Gole. Alien engoliu o chocolate e olhou para mim com um beicinho. O velho Shaijuoshu matou um demônio sozinho, então por que eu não posso? Eu acho que você está certo. Eu ri e assenti. Então, de repente, Alien fez uma cara estranha. Então, qual é a sua relação com Jin Sayuk? Eu ouvi vocês falando sobre o rei falso, rei real. Oh, aquilo. É um segredo. O que? Joguei outro chocolate para Alien antes que ela ficasse brava. Não, não, não. Alien mordiscou o chocolate em silêncio. Tudo bem, vamos treinar. Eu vou deixar você ir desta vez, já que este chocolate é tão bom. Alien e eu fomos para a sala de treinamento. Quando Mistelten destruiu a casca da Torre do Desejo, ela absorveu uma parte da essência da torre. Absorver esse poder divino completou o despertar de Mistelten. Igual, despertado, espada do desejo, grau Pinnacle, atributo composto de luta, luz e sagrado, ressonância da espada. O toque da espada sagrada perfura a mente e abala o coração. Crista da espada à altura de todas as espadas. Pode formar o ki da espada e o reforço da espada livremente. Torna-se um com o usuário. Permanece ao lado do usuário eternamente. Liberação de poder divino. Pode reunir poder divino em torno de sua espada e atirá-la igual à forma final de Mistelten, Wish Sword. Poderia formar o ki da espada e o reforço da espada sem uso de poder mágico, e junto com o dom de Kinsu, Sword Saint, poderia até cortar espaço e tempo. No entanto, Kinsu não revelou esta espada para os superiores da Area Association. Eles questionaram seus ganhos com a torre por um longo tempo, e Kinsu respondeu apenas que recebeu 3 pedaços de papel e um único item. Os chefes da associação não acreditaram nele por razões óbvias. Eles até convidaram um agente cujo dom pudesse detectar mentiras. No entanto, Kinsu cortou o presente do agente investigador, transformando sua mentira em verdade. Sério? Isso é tudo que você conseguiu da torre? Sim. Até Seunga ficou perturbado com isso. Ela estava ansiosa para ouvir o que Kinsu ganhou ao conquistar a Torre do Desejo. Como a torre não foi destruída, ela esperava que a torre se tornasse posse de Kinsu. No mínimo, ela esperava que ele ganhasse um suprimento infinito de ingressos. Isso é inesperadamente barato. A viagem deve ter sido a recompensa. Esta foi a avaliação de Oironha. Shanayan arregalou os olhos. Droga, posso citar você sobre isso. A jornada é a recompensa. Não é nada de especial. Então, qual foi o item que você conseguiu? Seunga perguntou rapidamente. Ah, é isso. Kinsu explicou orgulhosamente as recompensas que recebeu. Capa voadora NV.11, cupom de invocação de apoiador, e 2 cupons de pontos. O cupom de convocação foi especialmente notável, pois significava que ele poderia convocar a bruxa. Oh, eu vejo. Seunga assentiu. O cupom de invocação parecia útil, embora a palavra bruxa o incomodasse um pouco. Você pode anotar sua conta bancária? Leonia bateu em seu smartwatch e perguntou. Kinsu inclinou a cabeça. Conta bancária? Por quê? Nossa guilda colocou uma recompensa na torre. Devemos recompensar quem a conquistou. O que? Seunga expressou abertamente seu descontentamento. Você colocou uma recompensa. Isso não era apenas para os membros da sua guilda. Não, decidimos dar a quem conquistou a torre. Para o registro, são 10 bilhões de won. Está tudo bem, não precisamos disso. Não somos tão espere, 10 o quê?
10 bilhões? Os olhos de Seonga se arregalaram. Yeonha sorriu orgulhosamente e assentiu. Sim, 10 bilhões de won. Su também pode pedir itens no valor de 10 bilhões de won. Seonga ficou sem palavras. O won coreano era a moeda mais estável do mundo. 10 bilhões de won não era uma quantia pequena de forma alguma. Vocês são tão ricos assim? É claro. Até a mansão em que moro vale dezenas de bilhões de won. Vendo Seonga sem palavras, Yeonha franziu as sobrancelhas. Você não está nos subestimando muito? Incluindo nossos negócios subsidiários, ganhamos mais em um mês do que a graça sagrada do Criador faz em um ano. Seonga não teve escolha a não ser manter a boca fechada. Essence Dynamics, Essential Pharmacy, Essence University, Essence Foundation, etc. As subsidiárias da Essence of T-Strite eram de fato famosas e só estavam ganhando mais fama com o passar do tempo. Su, dê a ela suas informações bancárias. Vamos pegar os 10 bilhões. Seunga falou desanimado. Ok, Kim-Su anotou sua conta bancária. Então, ele olhou para Yeonha. Então, sua expressão ficou séria. Ele tinha muitas perguntas que queria fazer a ela. Conte-me sobre a Jin. Ouvi dizer que Ordem sequestrou. A voz de Kim-Su estava cheia de raiva incomum. Continente a Katrina. A preparação para a batalha progrediu sem problemas. Os soldados e cavaleiros de Plerion eram treinados dia e noite, e planejamos uma estratégia. Já que Porém foi dominada pela raiva e pelo medo, ele deveria não ter a habilidade de discernir armadilhas. Resolvemos usar isso a nosso favor. Passamos as últimas 2 semanas cavando uma enorme armadilha. Dentro de um buraco grande o suficiente para caber no enorme corpo diabólico de Poirot, inscrevemos um poder mágico poderoso o suficiente para explodir qualquer monstro. Enquanto isso, o rei de Plerion, Pri, supervisionava pessoalmente o cultivo de colheitas e a criação de gado. Graças ao seu esforço e encorajamento, todos recuperaram a confiança em seu rei, e Plerion agora se sentia mais como um país. No entanto, não havia muito tempo. O diabo está chegando. Krong, Krong, em uma noite de lua cheia, os passos do diabo que destruiu o território de Chupet ressoaram. Sim, eu posso vê-lo. Os civis foram evacuados para a parte mais distante da cidade, enquanto saímos para os arredores junto com os soldados e cavaleiros de Plerion. Ficamos parados nas muralhas do castelo e encaramos a escuridão. Um demônio com um corpo enorme e uma cabeça de touro marchou em direção a Plerion enquanto emitia energia demoníaca. Se conseguirmos passar por isso, ficaremos mais fortes em outro reino. Nós podemos fazer isso. Jin Seon deu palavras de encorajamento. Podemos voltar para casa quando isso acabar, certo? Claro, não se preocupe. Seo Yong-ji e Yeonga se consolaram. Não havia realmente nada acontecendo entre eles. Silêncio, vocês dois. Parando de chorar o tempo todo. Ele está vindo. Prepare-se. Junto com os resmungos irritados de Aileen e os murmúrios tensos de Shin Jong-gak, todos se prepararam para a batalha. Olhei para o gigante vagando lentamente. O diabo parecia ficar maior à medida que se aproximava. Meu coração bateu, e o medo me atingiu. Uma parte de mim queria fugir. Respirei fundo e olhei ao meu redor. Divine Asher Jin Seon, Spirit Spit Master Aileen, Assassin Seo Yong-ji, Elfiri Yong, Final Boss Jin Sayuki Vegeta, Black Flame Dragon, Shin Jong-gak. Como eu também tinha autoridade, caçador de demônios, acredito que poderíamos vencer. Com o coração trêmulo, tirei minhas balas. Síntese. Eu usei LV.10 sínteses nas 300 balas de sniper que eu tinha. Eu fundi 100 balas em uma para aumentar seu poder destrutivo. Então, adicionei peça de fragmento continental, a bala. Igual, peça de fragmento continental, cristal que mantém o passado registrado. Amplifica o poder da arma na qual está embutido. Igual, a preparação estava terminada. Eu vou dar o primeiro passo. Subi até a torre de vigia. Ao mesmo tempo, ativei minha habilidade suprema, complete compreensão do poder espiritual. PZZZZ. Faíscas vermelhas estalaram ao redor do meu corpo. Uma sensação de onipotência surgiu do meu corpo junto com um suprimento inesgotável de energia. Uau! Transformei a Desert Eagle em um rifle sniper. Era hora de aplicar vários efeitos de fortalecimento à arma.
Usei o Random Consolidation System na bala e na arma. Aumentei as estatísticas do meu corpo com todos os efeitos que Medicina 1 Memory Physique teve. Utilizei Aether e algoritmo. Usei Partial Debilization no meu braço direito. Despejei 5 faixas de estigma em a bala. E até usei Overclocking para aumentar o estigma. O overclocking usou minha força vital para adicionar faixas adicionais de estigma. O processo me fez torcer de dor, como se alguém estivesse torcendo uma faca dentro do meu corpo. Mesmo assim, cerrei os dentes e aguentei até a sexta e sétima raias de estigma entrarem na bala. O estigma ultrapassou seus limites e uma aura claramente visível emergiu da Desert Eagle. O poder mágico e o poder do espírito giraram juntos para formar um enorme redemoinho. Este foi o ataque mais forte que eu poderia reunir. Kong. Naquele momento, o diabo finalmente pisou na armadilha. Raízes de árvores e magma entraram em erupção, restringindo os movimentos do diabo. Ao mesmo tempo, Alien ativou a fala do espírito. Um relâmpago vai derrubar. A luz brilhou, parando o movimento do diabo por um momento. Apontei minha arma para o ponto vital do diabo, seu umbigo. Embora estivesse protegido por uma barreira de energia demoníaca, a propriedade antimágica que eu imbuí em minha bala iria facilmente atravessá-la. Como tal, não havia necessidade de hesitar. Clique. Eu puxei o gatilho. Naquele instante, parecia que minha alma estava sendo baleada. Um estrondo alto reverberou. Meu corpo disparou para trás com o recuo, e a câmara da Desert Eagle estourou. Quar! A bala voou ferozmente, espiralando para frente com uma enorme torrente de energia. Nem meus olhos podiam estimar sua velocidade. A bala tocou a barreira do diabo. O poder mágico do estigma destruiu a barreira em um instante e cavou em sua pele. Logo, perfurou o corpo do diabo e destruiu seus órgãos. Goo! O diabo gritou. Ele cuspiu um bocado de sangue antes de cair no chão. Espere. Por que ele caiu de repente? O que aconteceu? A voz de Elaine soou. Ela parecia tão chocada quanto eu. Kong. O diabo desmoronou completamente, e um grande terremoto retumbou. O diabo não se moveu nem um centímetro depois de cair. Parecia que estava completamente morto. Diabos! Ele morreu? Elaine murmurou baixinho. Ela não foi a única que ficou surpresa. Shin Jong-ak, que pulou da parede do castelo, Jin Seon, que estava pronta para atirar suas flechas mágicas, e Yonga, que tinha seu fogo do inferno pronto, e Jin Sayuk, que estava assistindo a coisa toda. Torpor. Então, Jin Sayuk pulou para a torre de vigia. Jin, você. Jin Sayuk estava prestes a dizer algo quando de repente ela ficou chocada. Ela gritou. Vê, seus olhos estão sangrando. Eu estava prestes a perguntar do que diabos ela estava falando quando uma tosse saiu da minha boca. Cook. Sangue jorrou. Ao mesmo tempo, minha visão ficou embaçada. Eu cambaleei para frente e para trás, sentindo náuseas. Ei! Sair dessa. Jin Sayuk me segurou. Esvaziei meu estômago enquanto ela me apoiava. Sangue preto avermelhado e vômitos saíram da minha boca como uma cachoeira. Meus olhos se fecharam. A última coisa que vi foi o vômito vermelho profundo e sangrento que cuspi. Jin, a voz de Jin Sayuk foi cortada. Vários alertas surgiram na escuridão. O diabo. Caçador de demônios. Etc. Mas houve apenas um alerta que me chamou a atenção. Você usou 3 anos de sua vida útil através do Overclock. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.